Graças a Deus por mais uma manhã que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença e nesta feita, nesse santo lugar, para nós adorarmos ao Senhor, para engrandecer aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. A mim me cabe a responsabilidade nesta manhã de trazer a palavra para os irmãos. E toda vez que é me facultada a oportunidade de pregar, eu gosto primeiro de perguntar a Deus o que é que eu vou falar. Porque entendo que a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. E se a mensagem é de Deus, Ele conhece cada um de nós que chegou aqui nesta manhã. Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece os nossos planos, Ele conhece os nossos pensamentos. E Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós nesta manhã. Me acho o menor nesta manhã e quero continuar me achando o menor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dizia certo irmão essa semana: toda vez que é para a gente ministrar uma palavra, não sei outras pessoas, mas eu sinto o peso da responsabilidade. E eu entendo que Deus nos coloca este peso para a gente entender que não depende de nós mesmos, mas que a mensagem depende de Deus. Não depende de uma boa oratória, depende da eficácia da sua palavra. E toda vez que nós ministramos a palavra do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o nome de nenhum homem, não é o nome de nenhuma igreja, é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu meditando nesta manhã, e Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Versículo, apenas um versículo. Versículo de número 23. Quero trazer uma mensagem cujo tema é 2 atitudes e um propósito. 2 atitudes e um propósito. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, e dos diáconos, dos presbíteros, e de todos os irmãos que estão para ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos acharam, digam amém. Lucas capítulo 9 e o versículo 23 nos diz a palavra do Senhor. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Vou repetir esse versículo. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Quantos podem dizer amém? Meus queridos, esse texto a qual nós acabamos de ler é uma verdade contundente do verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma verdade contundente do que é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E para ser um seguidor de Cristo, existem algumas coisas que têm que ser observadas. É claro que todos nós que estamos aqui nesta manhã, desejamos
ser seguidor de Cristo. Desejamos que o Senhor se agrade das nossas vidas. Mas temos que ter em mente que há uma responsabilidade nossa como seguidor de Cristo. Se você vê, a multidão, ela seguia a Cristo. Estavam ali para contemplar os milagres de Cristo. Vivenciaram isso. Viram os cegos verem. Eles viram os aleijados andarem. Pessoas serem ressuscitadas. Eles viram de perto aquilo que Jesus fazia. E aonde Jesus estava, uma multidão o seguia, juntamente com seus discípulos. Mas aqui ele traz aqui uma responsabilidade. E aí o texto começa dizendo: e dizia a todos, não era um grupo seleto de pessoas, não era só a multidão, não era só os discípulos, ele dizia a todos, e a mensagem que ele dizia a todos era: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Certa vez eu vi em um para-brisa de um carro que dizia assim: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Ele. Porque andar com Jesus, ser seguidor de Jesus, nos traz uma responsabilidade. E Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos mostrar e para nos dizer como é ser um verdadeiro seguidor dele. Porque não se segue de qualquer maneira. Não se segue do meu jeito, não se segue do seu jeito, se segue da maneira que ele pede. E aqui eu já abro um parênteses. Se nós quisermos que Deus se agrade da nossa vida, precisamos andar como Ele andou. Não é só estar na igreja, não é só vir para a igreja, é seguir e ser um verdadeiro seguidor. Os bancos podem ser agradáveis, os bancos podem ser confortáveis, os louvores podem ser tocantes, mas cabe a nós, como um verdadeiro seguidor de Cristo, temos uma responsabilidade. E aqui eu quero falar nesta manhã de duas atitudes que nós devemos tomar acerca de sermos um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque se eu perguntar aqui nesta manhã, quantos são seguidores de Cristo? Eu tenho certeza que todos nós levantaríamos as nossas mãos e dizia: eu sou um seguidor de Cristo. Mas aí há uma diferença em você seguir a Cristo e você cumprir aquilo que Cristo está para nos propor. Porque o que Cristo está para nos dizer inclui para nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade está dentro das nossas ações. E na verdade, quando ele diz que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz, é porque as nossas ações, aquilo que nós fazemos, deve transparecer com aquilo que ele nos mostrou, com aquilo que ele é. Encontramos aqui uma das verdades mais contundentes desse evangelho. Porque o evangelho que se prega, que se anuncia, é um evangelho que não fala de renúncia.
É um evangelho que não fala de cruz. É um evangelho que não fala de sacrifício. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que fala de renúncia, é aquele que fala de sacrifício, é aquele evangelho que fala de negar-se a si mesmo. Se você ligar sua televisão hoje, você não vai ver uma mensagem como essa. Porque as mensagens que são pregadas, elas são apenas para que o homem se transforme em um grande empresário. São mensagens que é para que o homem pare de sofrer. E na verdade, é tudo ao contrário daquilo que Cristo nos ensinou. Nós precisamos aprender nesta manhã o que de fato é seguir a Cristo, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Lucas aqui ele nos revela, através das palavras de Jesus, como e de qual deve ser a condição de um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque para ser um seguidor de Cristo, é necessário que nós venhamos tomar algumas atitudes. E a primeira dela é negar-se a si mesmo. Isso é um desafio de cada dia. A vida cristã é uma vida prática. É uma vida que você renuncia hoje, renuncia amanhã, renuncia depois da manhã. Todos os dias há um desafio para que nós possamos ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Não é apenas carregar uma Bíblia e dizer que é crente. Não é apenas vir para a igreja e dizer eu participo da igreja congregacional central. É verdadeiramente negar-se a si mesmo. E o que é negar a mim mesmo? É deixar o eu de lado. É deixar as atitudes que desagradam a Deus de lado. Não é mais você que domina a sua vida. É Cristo quem domina você. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai nos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos deixando o nosso eu de lado. Nós temos que entender que nós não temos mais vontade própria. É o Senhor quem dirige a nossa vida. E o Senhor nos dirige a uma vida de santidade. E o Senhor nos dirige a uma vida de renúncia. E quando nós falamos em renúncia, é claro que alguém tem isso como um peso. É claro que alguém tem isso como algo que traz sofrimento. É claro que alguém tem isso como uma clausura. E Deus não nos colocou um peso a qual não podemos levar. Quando Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, é que Ele está nos dizendo que agora não é nossas atitudes, é a atitude dEle na nossa vida. É quem tem que transparecer. Não é você, não é as suas ações, é a ação de Deus na sua vida, é a ação de Cristo na sua vida. E o que nós temos visto, irmãos? E o que nós temos visto? De escândalos aí fora, de pessoas que dizem participar de certas igrejas, de pessoas que dizem que são verdadeiros crentes, de pessoas que carregam a Bíblia Sagrada. É escândalos em cima de escândalos. Por quê? Porque eles estão apenas querendo seguir
a Cristo. Não estão querendo cumprir aquilo que Cristo deixou. Porque uma coisa é você ir com a multidão. Outra coisa é você seguir e cumprir o que Cristo está lhe ensinando. E o que Cristo nos ensina nesta manhã, a primeira coisa dela é negar-se a si mesmo. É deixar o eu de lado. É dizer: Deus, não sou mais eu. Não são agora as minhas atitudes. E se você não consegue fazer isso, faça como o salmista Davi. No Salmo 51. Cria em mim, ó Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão na igreja 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos, e eles não conseguem se libertar, eles não conseguem ter uma verdadeira vida cristã, de fato, plena. Por quê? Porque estão presos em alguma coisa. E na verdade, quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós verdadeiramente somos seguidores de Cristo, Ele nos liberta do fardo e da escravidão do pecado. Porque se o pecado, irmãos, ainda nos aprisiona, precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Se nós ainda estamos presos em alguma coisa, nós precisamos, pelo menos, fazer uma oração como o salmista fez. Cria em mim, ó Deus. Não me deixa neste pecado, nesta prática, porque o que Deus quer de nós, irmão, é que a cada dia nós venhamos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos, irmão, isso é uma prática diária que tem que haver na nossa vida, se quisermos, de fato, seguir a Cristo. Seguir a Cristo, negar a si mesmo, é não deixar que as paixões carnais, ela lhe domine. Nós temos a nossa natureza. A nossa natureza, ela é tendenciosa. Ela é tendenciosa ao erro. Não espere, escute, não espere que a sua ação, não espere que a sua natureza comum tenha sede de buscar ao Senhor. Se não for o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, as nossas ações, elas vão de mal para pior. Precisamos, irmãos, urgentemente, negar cada vez mais a nós mesmos, para que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. É não deixar que minhas paixões carnais me dominem. É não deixar que minhas paixões carnais estejam em evidência. Porque quem tem que estar em evidência, irmão, são as ações de Cristo na minha vida. Eu tenho a cada dia que ter a responsabilidade de cada vez mais parecer com o Senhor Jesus. E eu digo sempre em minhas pregações: todo crente é bonito. Todo crente é bonito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Não existe noiva feia. Toda noiva é bonita. Todo crente é bonito. No dia que você vê um crente feio, é porque tem alguma coisa errada com ele. Porque todo crente é bonito, porque Deus sabe cuidar da sua noiva. Deus sabe cuidar da sua noiva. Então, negar-se a si mesmo. Primeiro, é não deixar que o eu lhe domine. Eu já vi tanta gente na igreja achando que é dono da sua própria vida, do seu próprio nariz. Entenda uma coisa: no dia que você se rendeu a Cristo, não é mais a sua vida, é a vida de Cristo em você. Brilhe no seu trabalho, brilhe na universidade, transpareça Cristo nas suas ações, porque o que Deus quer de nós é que venhamos a cada dia negar a nós mesmos,
Deixar que as paixões estejam crucificadas nele, para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, possa transparecer cada vez mais na nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias desafiadores, que nós estamos precisando, irmãos, ser mais crentes, nós estamos precisando ser mais verdadeiros, nós estamos precisando ser mais honestos, nós estamos precisando mais fugir da prostituição, nós estamos precisando mais fugir do adultério, nós estamos precisando mais fugir da mentira, do engano, porque Cristo nos chamou à santidade. Pastor, prega, ensina, mas a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade de sermos verdadeiros seguidores de Cristo é de cada um de nós. Jesus Cristo vem buscar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, e ele vem buscar, não é seguidor, ele vem buscar aquilo que está cumprindo a sua palavra como ela é. Jesus nos chamou, irmãos, não para sentarmos no banco da igreja, acharmos um louvor bonito, a pregação bonita, e voltarmos para casa com a nossa vidinha insossa, açucarada. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz deste mundo. Deus nos chamou para brilhar em cima desta terra. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para transparecer a sua luz. Deus nos chamou para que as nossas ações não sejam essas ações pecaminosas, mas ações que realmente reflitam as ações de Cristo. O mundo olha para nós, o mundo olha para nós e espera ver alguma coisa. Porque se o mundo olha para nós e não vê o negue-se a si mesmo, e não vê as nossas atitudes, é que tem alguma coisa errada conosco. E nós precisamos a cada dia rever as nossas atitudes. Nós precisamos cada dia rever o que nós estamos fazendo diante daquele que vê todas as coisas. Porque Deus nesta manhã nos traz a responsabilidade de sermos verdadeiros crentes na sua presença. O pastor não viu, ele não precisa ver, porque o pastor já está fazendo uma obra a qual Deus escolheu. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Nós temos que brilhar, nós temos que ser um verdadeiro seguidor de Cristo. É não deixar que minhas paixões carnais estejam em evidência. É não viver uma vida desonesta. É não viver na prática deste mundo. Nós temos que entender, irmãos, que o negar-se a si mesmo, na prática, vamos entender aqui, é como você tivesse 2 leões. Eu gostei de ensinar isso na escola dominical, numa classe que ensinava. Eu dizia, a nossa luta é contra a carne e o espírito. Há uma luta diária, irmãos. Há uma luta diária entre nós agradarmos ao Senhor e satisfazermos os nossos desejos da nossa natureza. E eu dizia, exemplificando, eu dizia, são 2 leões famintos. O da carne e do espírito. E eu perguntava naquela escola dominical, quem é que vai vencer? A irmã abriu a boca e disse assim, é o leão do espírito. Eu disse, a irmã se enganou. Vai vencer aquele a quem você alimentar melhor. Vai vencer aquele a quem você vai colocar mais em evidência. Se é o Espírito, então se envolva nas coisas do Espírito. Leia a Bíblia, ora, jejuma. Faz a vontade de Deus. Porque você, fazendo assim, você vai estar em evidência no Espírito. Mas quando eu não pratico isso, é a minha carne que está em evidência. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, irmãos, quanto mais eu oro, mais eu entro num processo de santificação.
Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mas as minhas ações, a minha natureza, ela é muitas vezes caída ali e fica lá. Porque quem está em evidência é o Espírito, é a palavra, é a oração na minha vida. Vive uma vida prática na presença do Senhor. Leia a Bíblia, ore, para que você possa ser o verdadeiro seguidor de Cristo. Não é apenas carregar a cruz, carregar uma Bíblia e dizer eu sou crente. E eu faço uma pergunta: será que estamos dispostos? Será que estamos dispostos a isso? A assumirmos cada vez mais, a cada dia, essa responsabilidade de nós negarmos a nós mesmos. E eu vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar vida eterna. Você vai ganhar paz na sua alma. Você vai ganhar alegria no seu espírito. Porque a vida cristã, ela é uma vida prática. Negar-se a si mesmo para seguir a Jesus significa abandonar o pecado, submeter-se à sua vontade, à vontade de Deus, estando pronto para se sacrificar por amor a Jesus. Seguir a Jesus implica largar mão de tudo que não está dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Sempre a vontade de Deus vai ser perfeita, boa e agradável para nós. Agora eu pergunto, o que nós estamos fazendo para que essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, esteja na nossa vida? Deus está pronto a nos abençoar poderosamente, mas as nossas atitudes, elas estão fazendo que a gente fique mais perto ou longe de Deus? O que nós estamos fazendo, ela está nos deixando mais perto ou mais longe de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Segunda atitude, vou terminar. Aqui está no versículo de número 23, qual nós lemos: seguir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E agora? Tome cada dia a sua cruz. Levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. A cruz não é mais pesada do que o fardo de pecado que o mundo lança sobre nós. Carregar a cruz todos os dias significa que todos os dias nós devemos nos entregar à vontade daquele que nos chamou. Não é as suas vontades, é a vontade de Deus. A entrega, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz, a cruz de Cristo, e vive exclusivamente para Ele. A cruz é um lugar de morte. A morte do eu e a ressurreição de Cristo em nós. Nós vamos entender aqui a cruz, carregar a cruz, é nós agora entregar todas as nossas paixões, tudo aquilo que agora reina na nossa natureza, querendo estar em evidência e lançar na cruz de Cristo. Porque Ele é poderoso para nos abençoar e poderoso para perdoar os nossos pecados. Terceira coisa, carregar a cruz também significa sacrifício. É renúncia, é sacrifício, e o único sacrifício que Jesus pediu é o de levar a sua cruz, lutando contra o pecado, abrir mão de um prazer. Se você abrir mão de um prazer, isso já é um sacrifício que você está fazendo. Isso já é carregar a cruz. Nós temos que entender, irmãos, que Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a santidade.
Deus nos chamou para um caminho de renúncia. Mas agora não é um autoflagelo. Não é algo que vai lhe machucar. Você vai fazer isso por prazer em servir ao Senhor. Ninguém está aqui obrigado. Você não veio aqui nesta manhã obrigado. Você veio porque Cristo está dentro de você. E você veio se alimentar da sua palavra. Porque talvez, se fosse de você mesmo, da sua própria natureza, você estaria em casa agora, dormindo, talvez em outro lugar, que não fosse este lugar. Mas o sacrifício que você veio nesta manhã, para aprender da palavra do Senhor, Deus, Ele está lhe honrando, e Ele pode trabalhar na sua vida. Se é algo que te aprisiona, se você não consegue se libertar, se você entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, Ele pode lhe libertar. Aleluia. Porque se verdadeiramente Jesus libertar, verdadeiramente você é livre. Nós somos livres, irmão, para adorar o Senhor. Nós somos livres, nada nos amarra, nada nos prende, porque nós somos livres. Liberdade é isso aqui, irmãos, é nós deixarmos a nossa natureza de lado e agradar ao Senhor. O mundo aí prega diferente, você deve extravasar aquilo que você tem direito, extravase, aqui é diferente. Nós encontramos prazer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Alguém pode olhar para nós e dizer, mas vocês vão para a igreja, ficam sentados, escutando alguém falar. É porque nós encontramos prazer e alegria na presença do Senhor. E isso satisfaz a nossa alma, isso satisfaz o nosso espírito. E qual é o propósito? O propósito disso tudo é agradar a Ele. Quando nós agradamos a Ele, isso não é para nós sacrifício, isso não é para nós um peso a qual a gente não pode carregar. Nós fazemos isso por prazer, por alegria, por estar na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu creio que você também sente. Eu sinto paz na minha alma. Alguém olhou para mim, pastor, no trabalho e disse assim, eu não entendo aqui um estresse tão grande, uma agonia, uma coisa tão... E eu olho para você e vejo uma paz. Não é eu, é Cristo que vive em mim. Alguém olha para você e pode dizer assim, mas eu não entendo, é Cristo que vive em você. Alguém olha para você e diz assim, como é que ela passa tanta luta, como é que ele passa tanto problema e ainda consegue sorrir? É Cristo dentro de você. Porque Cristo em nós, isso faz toda a diferença. É isso que o mundo precisa. Que possamos aprender nesta manhã, irmãos. Que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele deve negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo a cada dia. Negue-se. Diga não. Quando vier aquela proposta, porque sempre vem, irmãos, uma proposta. Sempre vem uma proposta. Diga não, porque eu tenho que agradar aquele que me chamou. E aquele que me chamou para um caminho de santidade. Fuja das coisas desonestas. Fuja dos negócios ilícitos. Fuja da prostituição. Fuja da fornicação. Fuja da mentira para agradar a Ele. Porque nós fomos escolhidos para agradar a Ele. Amém, irmãos? Amém. Curvamos a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Pedindo a Ele cada vez mais força. Senhor, nos ajuda. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiros seguidores. Mas nós precisamos, Senhor, negar a nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, cada dia levar essa cruz. E eu sei que isso não é um peso que a gente não possa carregar. Nos dá força para que possamos a cada dia entendermos a Tua vontade e o Teu querer. Nos ajuda, Senhor. Se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que não está conseguindo negar-se a si mesmo, deixar o eu de lado, Senhor, trabalha na sua vida.
Liberta, Senhor, porque Tu é quem liberta. Se verdadeiramente Tu libertar, está liberto, Senhor. E nesta manhã trabalha na vida dos Teus servos, que a cada dia possamos transparecer o Senhor na nossa vida. Se nós oramos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe.